Buongiorno, Accelerati! Sabadão de sol, eu podia estar alugando um caminhão para levar a galera para comer feijão, mas não, estou aqui fazendo o tão solicitado Accelevlog da minha Alfa 156 Sportwagon Alola, Alfetta, Gorlome. Eu sei que tem gente que não gosta do meu sotaque italiano, mas ele está aí para ficar sim. A minha ideia é mostrar para vocês um pouco de detalhes desse carro, mas antes de eu embarcar nessa jornada, eu vou explicar um pouco por que eu investi o meu rico dinheirinho neste clássico aqui, um dos carros mais bonitos circulando nas ruas do Brasil hoje. Se você não é um conhecedor da Alfa 156, ela existiu ali do fim dos anos 90 até o meio dos 2000, foi a sucessora da Alfa 155, aquela bem quadradinha, bem parecida com o Fiat Tempra. Os dois aí são irmãos de plataforma. A Alfa 156 é da plataforma tipo 2 da Fiat, deu aí origem à Maré, à Brava, alguns Lancias, enfim. Mas esse carro para mim simboliza aí um ápice do design italiano dos anos 90. Esse carro foi projetado pelo Walter de Silva, que depois seguiu carreira aí com muita fama no grupo Volkswagen, é o autor do Audi A3 de geração anterior, por exemplo. Mas nesse meio para o fim dos anos 90, a Fiat, o grupo Fiat teve designs muito marcantes, né? O Fiat Coupé, a própria Alfa Spider, a Alfa 156, principalmente a Alfa 156 Sportwagon, Save the Wagons. Esse carro aqui simboliza um momento em que as peruas ainda estavam no auge, é algo que vem caindo mundialmente, no Brasil mais ainda. A única perua fora de marca premium, ali abaixo de 100 mil reais, acho que agora nem mais abaixo de 100 mil reais, à venda no Brasil hoje é a Golf Variant. Mas a Alfa 156 Sportwagon sempre foi um carro que eu curti e no início desse ano eu decidi ter um clássico aí pro dia a dia, porque a gente acaba rodando muito pouco, né? Sempre carro de teste no Acelerados, eu também uso moto no dia a dia, não fazia sentido ter um carro moderno, caro, gastar dinheiro, decidi ter um clássico, mas um clássico que não fosse tão antigo, que ele não tivesse uma certa confiabilidade. Para ser bem honesto, eu não comecei a minha busca pela Alfa 156. O carro que eu realmente queria e procurei desde o início foi uma BMW Série 3 E30, a quadradinha com farol redondo, que é a última BMW Série 3 antes da chegada oficial das importadoras ao Brasil. Então esse carro é muito raro. A geração E36, que começa ali fim de 90, início de 91, ela é muito comum no Brasil, porque ela coincidiu com a abertura das importações. A geração E30 não veio nenhuma oficial. As que existem por aqui ou foram importadas já com mais de 30 anos, conforme a legislação, porque essa geração é do início dos anos 80, ou eram carros de embaixadas, enfim, outras entidades aí que tinham exceções. Quando você acha, normalmente ele é sedã, e aí eu não gosto do sedã 4 portas, parece um Del Rey alemão, na minha humilde opinião. Então eu queria um carro que fosse ou coupé, ou o mais raro de todos, que é a Touring. Mais raro ainda porque esse carro não existiu nos Estados Unidos. Então, muitas E30, BMW E30 vêm importadas dos Estados Unidos, mas as pouquíssimas Tourings que existem no Brasil, então, vieram da Europa. Bom, achou você a sua BMW E30? Agora, meu amigo, prepare-se para gastar, porque justamente em função da raridade desse carro, ele está ficando cada vez mais valorizado. Você não consegue achar um coupé ou uma Touring por menos aí de... Vou chutar hoje uma faixa de uns 60 mil reais. 60 mil reais para o que eu gostaria, um carro barato para uso de dia a dia, que fosse um clássico com estilo, que me desse um prazer ali de guiar, uma conexão homem-máquina, queria um carro com câmbio manual, era muita grana. Aí que eu comecei a procurar a Alfa 156 Sportwagon como plano B, mas bem assim de sangue doce. Até que eu bati o olho nesta belezura aqui, meus amigos, que é uma das únicas Alfa 156 Sportwagon vermelhas no Brasil. O dono desse carro era o seu Augusto Conde, que se você procurar aí nos vlogs todos os carros de Cássio Cor, você vai ver que eu tive 15 carros em 17 anos, na época que eu gravei aquele vlog. Este aqui é o meu 16º carro. Então, nesses 16 processos de aquisição de um carro, eu nunca tinha me deparado com alguém com tanto carinho e com tanto cuidado por um carro como o seu Augusto Conde teve e tinha com essa Alfa. Ele me recebeu lá em Belo Horizonte, já com o carro lavado, encerado, foi me buscar no aeroporto e começou um misto de discurso de venda, mas também de ódio, de amor ao carro, que me comoveu, assim. Depois de ter visto o carro estático e trocando ideia com o seu Augusto, a decisão de comprar já estava tomada, porque eu realmente me apaixonei pela história do carro e pelo cuidado que tanto o seu Augusto quanto os proprietários anteriores dessa Alfetta aqui tiveram. Aliás, antes de eu
me mexer aqui e começar a mostrar em detalhe um dado interessante que o seu Augusto, que era do clube da Alfa Romeo de Minas Gerais. Aliás, isso é outra coisa muito interessante, existem muitos clubes de Alfa Romeo em cada estado brasileiro, porque é uma marca que deixou muitos órfãos, né? Uma marca que desperta muita paixão, mas que já está fora do Brasil desde 2006, se não me engano. Então a galera que tem os Alfas ainda rodando se une em clubes aí e é muito engajada. Talvez os donos mais passionais em relação a uma marca são os donos de Alfa. Mas segundo o seu Augusto, as estatísticas do Alfa Clube de Minas Gerais, 140 Alfa 156 Sportwagons vieram para o Brasil ali no fim dos anos 90, início dos 2000. Esse carro é 2001, das quais 60 o clube hoje tem conhecimento, estão cadastradas em clubes de Alfa Romeo no Brasil, ou seja, deve ter rodando ainda umas 70, 80. Dessas 60 156 Sportwagon cadastradas em Alfa Clubes no Brasil, somente 2 são vermelhas. Então é essa e mais uma que eu ainda não sei onde está essa segunda. Mas deixa eu mostrar alguns detalhes que tornam esse carro tão único, tão especial e por que eu me apaixonei quase que à primeira vista quando o seu Augusto me apresentou ele. Cominciamo per la usina. Se você quiser começar a entender o que é um Alfa Romeo e por que ele desperta tantas paixões, basta levantar o capô. Seja honesto, você já viu um motor mais bonito do que esse? Eu vou responder para vocês, sim, eu já vi. Sabe qual é o motor mais bonito do que esse? O V6 3.0 Busso dessa mesma época. O cuidado de design e estética que existe nesse motor aqui é algo que permeia esse carro todo, essa atenção à beleza pelo simples motivo da beleza e nada além disso. Enquanto um carro alemão ele vai ser sempre 100% funcional, um carro italiano como o Alfa Romeo, e o Alfa Romeo é o exemplo máximo disso, ele busca te encantar de forma, digamos, gratuita. Ele faz a beleza pela beleza. Aqui a gente tem um motor 2.0 aspirado, 16 válvulas, né? Era luxo na época. Mas o grande fator que tornava esse motor único é o Twin Spark, a vela dupla em cada cilindro. O pessoal até brinca que na hora de trocar as velas você tem um V8 aqui, e é verdade, você tem 8 velas ao invés de 4. Essa fagulha dupla da vela, mais o cabeçote de 16 válvulas e o fato dele ser um motor bem girador, o headline está ali na casa de 7.500 RPM, isso tudo dava a esse motor uma potência de 153 cavalos. Isso é um número muito bom, falando aí de anos 90, que esse carro é de 1996, começa a Alfa 156. Anos 90, um 2.0 aspirado, sem comando de válvulas variável, provavelmente era o mais potente do mundo, não tenho certeza. A Alfa tinha tanto orgulho dessa questão do Twin Spark que na própria traseira do carro ali tem um emblema T-Spark. Umas coisas que vocês estão vendo aqui que não são originais do carro e é o início da base aqui do que eu estou falando que torna esse carro muito único. Esse braço estrutural aqui, onde está escrito Alfa Romeo Cuore Sportivo, se você não sabe o que é o Cuore Sportivo, é isso aqui, ó. O logo da Alfa Romeo, nesse formato triangular, ele é um formato de coração, então ele é o Cuore Sportivo da Alfa Romeo. Mas esses braços estruturais aqui, eles não são de série nesse carro, eles são de série sim na Alfa 156 GTA, que é uma espécie de M3 da Alfa 156, era a versão esportiva de topo. Mas por que eu estou falando da 156 GTA? Porque um dos proprietários anteriores desse carro, ele deu uma GTAzada nessa 156 Sportwagon, a Lola, aliás, esqueci de mencionar isso, você sabe que meus carros têm apelidos, essa amante italiana com todos os prós e contras, segundo o Gerson, foi apelidada de Lola. Deixa eu mostrar o que mais tem de 156 GTA nesse carro. Essas rodas aqui Aro 17, elas não são originais da 156 normal, elas são originais da 156 GTA, então tem o pneu Pirelli Phantom também, que é um modelo que não existe mais, pneus e rodas da GTA e também freios da GTA. Então esse carro ele tem uma coisa muito boa quando você está falando aí de upgrades num carro, ele é um carro que tem mais chão do que motor. O proprietário anterior colocou rodas e pneus e freios do modelo de 250 cavalos num carro que tem apenas 150 cavalos, 153 cavalos. Um charme muito especial desse carro para mim, por ter essas rodas da GTA, é esse friso vermelho aqui, ó, por dentro da roda, que no dia a dia você praticamente nem nota, porque se você levantar aqui e olhar de cima, já fica praticamente oculto, mas quando você está no mesmo plano aqui de altura da roda, você vê bem. Falando ainda de coisas que não são originais,
Essa coluninha B aqui de carbono também é uma tentativa de tornar o carro mais parecido com a GTA. Particularmente não sou muito fã, mas não quis mexer. Voltando a coisas que são originais, que tornam esse carro muito legal, do design italiano que eu tava falando. Essas maçanetas cromadas aqui pra mim são um charme. E isso aqui, ó, a Alfa 156 e o Fiat Coupé dos anos 90 foram, entre aspas, inovadores nisso, que é essa ideia de você esconder a maçaneta dentro da coluna C aqui. Então quando você olha o carro de perfil mais de longe, ele quase que engana de não ser um carro 4 portas, né? Ainda mais com essa coluna C aqui que não tem a cor do carro aqui, fica toda essa coisa preta uniforme, acaba dando um visual muito mais esportivo, por isso que o carro se chama Sport Wagon. Eu, aliás, sou um grande fã de Sport Wagons em geral, que é algo que é muito raro no mercado brasileiro. Você tem todas as vantagens dinâmicas de um sedã com a praticidade até maior do que a de um SUV quando a gente fala aí de carga. Outro charme aqui, ó, spoiler embutido aqui, ó. Você tem a passagem de ar aqui por baixo, o spoiler não é protuberante, ele segue a linha do carro, mas aqui, essa parte aqui é vazada para o ar passar. Escapezinho aqui, também mais esportivo do que o original, mais um aspecto aí de caracterização de GTA. Agora, olha que charme a chave. Design aí nos anos 90, a chave canivete já é uma coisa na frente. Você abre o porta-malas com um toque. Se por acaso a sua chave estiver sem bateria, olha só que legal, a fechadura está oculta aqui atrás do logo da Alfa. Falando de porta-malas, não é um porta-malas muito grande, os carros cresceram muito de tamanho, né? Era o porta-malas de uma wagon de tamanho médio na época. Aqui você tem uma coisa que eu acho muito legal, ó. Quando você fecha, tem um acabamento aqui Sport Wagon, que eu acho um charme. E colocamos recentemente lá os nossos parceiros da Performance Protection, quando fizeram o polimento técnico, colocaram esse subzinho aqui, que também não é original, e deu um gás legal no sonido. Mas, para minha necessidade, não tentei ainda colocar uma bicicleta aqui dentro, mas só pelo tamanho da abertura aqui, que é outra coisa muito legal. Como o carro tem uma caída de teto bem esportiva, bem agressiva, reparem aqui, a abertura do porta-malas começa no teto, para que você consiga colocar a sua bike e demais objetos grandes. Vou mostrar o interior aqui, que é também um charme à parte desse carro. A gente já falou um pouco em outros vlogs, né? Tanto do meu Passat quanto do Golf do Gerson. O Golf do Gerson, que aliás foi belamente bengado por Costalac na volta rápida. Quando você está procurando um clássico, talvez a coisa mais importante seja o interior. Porque você restaurar e recuperar e achar até peças de interior de carros muito raros é muito difícil. Então, dá uma olhada no interior desse carro e me diga se não tem como você se apaixonar. Parece que o carro saiu da fábrica semana passada. O couro é original, segundo o seu Augusto. Foi sempre muito bem tratado a pão de ló. Aliás, esse carro foi tratado a pão de ló o tempo inteiro. Coisas que são muito charmosas aqui para mim. O volante de madeira e esses dois relógios aqui destacados, tanto o volante quanto o formato aqui dos dois relógios, é uma clara inspiração da Alfa Spider, a Alfa Spider clássica dos anos 60, 70, a Spider dueto do Dustin Hoffman ali em A Primeira Noite de um Homem. Então, é um painel moderno e retrô ao mesmo tempo, feito com muito bom gosto e com materiais que são até superiores a de vários carros atuais aqui. Acabamento de couro nas portas, esses detalhes em madeira. Tetinho solar também é uma coisa legal para o dia a dia, então o interior desse carro está numa condição quase que inacreditável e é um dos principais fatores aí estéticos de beleza da Alfa 156, os 3 reloginhos aqui eu também acho um charme, também inspirados na Alfa Spider. Vamos dar uma voltinha? Buono, sacando o occhiali aqui para pilotare. Primeira coisa assim que é a característica de Alfa Romeo em geral, né? O italiano parece que ele tem um corpo um pouco diferente do ser humano normal, né? Com braços muito longos e pernas muito curtas. Ele tem até a regulagem telescópica aqui, mas já está no máximo. Então, para eu estar na posição ideal para os meus braços, eu tô com as pernas um pouco próximas demais. Você fica num estilo meio louva-a-Deus aqui, mas isso faz parte da cultura mesmo da Alfa Romeo e dos carros italianos em geral, principalmente os mais antigos, eles têm essa posição de tocada aí um pouco diferente. Antes de eu falar um pouco mais em detalhes aqui do interior,
Uma correção rápida só, eu falei que o motor da 156 GTA é o V6 Boost 3.0, na verdade é sim o V6 Boost, porém 3.2, por isso que ele tinha essa potência aí de mais de 250 cavalos. Algumas características únicas desse carro também: tanque muito grande, sai caro na hora de encher o tanque, aí são mais de 60 litros. Outra coisa que eu acho bem única do design interno aqui é a ventilação. Você está vendo aqui, fica aqui em cima do painel, não tem o duto de ventilação central aqui, mas você consegue regular legal. Eles meio que escondem o ar-condicionado de você aqui, é mais um charme aí de design. Outra característica marcante aqui, falando bem de carro com esse sabor anos 90, né, apesar dessa unidade aqui ser 2001, o som é um som Alpine de época, não é um som integrado, né, não é um som original, mas eu tava lendo, fui dar uma pesquisada aí, lendo o teste da 4 rodas na época, houve um comparativo Alfa 156 versus Passat, uma 4 rodas ali, acho que de 2000, e o som que saía de fábrica mesmo, né, carro de frota de imprensa, era um som aftermarket também, não era um som integrado ao painel. Eu acho que não houve no Brasil, pelo menos na versão 2.0, um som integrado ao painel. Na versão 2.5 V6, aí sim, uma forma muito fácil de você saber se você está diante de uma 156 V6 ou 2.0 é o interior. Esse acabamento de madeira era da 2.0, a V6 tinha um acabamento metalizado, assim, prateado. A outra característica era que a 2.0 era sempre manual e a V6 era sempre automática. O pessoal que é mais fã de Alfa aí, que já teve a oportunidade de comparar um com o outro em sequência, diz que a diferença de desempenho é muito pequena, que na prática o peso extra do V6 mais a perda adicional da transmissão automática faz com que a V6 e a 4 cilindros, né, a 2.5 e a 2.0, acabem andando muito parecido. Vamos ao que interessa então, falar de desempenho. Bom, um carro rápido, a minha Lola aqui não é, né? Estamos falando de um 2.0 aspirado. O original tinha 153 cavalos, tenho até a sensação que todos ainda estão aqui. Eles foram mais do que suficientes para bengar o Golfão do Gerson, mas quando eu dou pé em segunda, o ronco do Twin Spark é uma delícia. Eu não estou exatamente recebendo uma patada no peito, né? Então não é um carro sobre gerar números, e sim sobre sensorialidade. Embreagem muito leve, câmbio muito curto, muito justo, direção muito direta e principalmente, para você aí suvizeiro, centro de gravidade muito baixo. Então é um carro que faz muita curva, ainda mais ajudado aí por essa customização dos pneus mais largos e as rodas 17 da GTA. Ele é um carro muito gostoso. Não estou dizendo que é um Mini Cooper na hora de fazer curva, mas ele faz muito mais curva do que a grande maioria dos carros comuns aí à venda hoje em dia. Comprei esse carro em BH e vim ali pela Fernão Dias, me divertindo bastante e confiando, né? Você compra um carro 2001 ali de primeira para encarar 600 km. Fiz o que lá no sul se chama de gauchada e felizmente deu tudo certo. O outro ponto forte dinâmico desse carro, além do som, como até o Rubinho fala na volta rápida, é freio, né? Por ter esses freios da GTA, é um carro relativamente leve aí, no caso de 1.200 kg, para uma Station Wagon familiar não é muito pesado. Então com esse freio sobredimensionado, vamos chamar assim, ele acaba sendo um carro que te inspira muita confiança, né? Como dizia Mario Andretti, já que estamos falando aí de temas italianos, Mario Andretti é americano, mas de família italiana. Uma frase clássica dele, né? Freio não constrói velocidade, freio constrói confiança, e confiança constrói velocidade. Deixa eu dar uma arrancadinha aqui para vocês sentirem em primeira. O 0 a 100 que a gente mediu ali informalmente no Velocitar, a casa de 10 segundos, que para a época era muito bom, né? Em resumo, então, como eu comprei esse carro para ser um carro que eu posso usar no dia a dia quando eu tenho a necessidade, aqui nós estamos falando de um carro que tem um desempenho legal, um conforto legal, está em ótimo estado e não preciso nem dizer, né? Lindo por dentro e por fora. É um clássico, é um carro único. O único probleminha é que as Alfa Romeo no Brasil, ao contrário de uma BMW E30, por exemplo, elas não apreciam tanto assim de valor, né? Pelo fato da Alfa, infelizmente, ainda não estar de volta ao Brasil. Eu acho que agora, com produtos muito bons que a Alfa tem na mão aí, a Giulia,
própria 4C Spider como um carro de imagem, o SUV Stelvio, eu acho que é um carro que pode voltar para o Brasil numa outra proposta, né? Uma proposta mais voltada a volume pequeno, né? Não tentar brigar aí com 10, 15 mil unidades por ano, que é o que vendem hoje aqui Audi, Mercedes e BMW, mas trazendo modelos de nicho mesmo, como a Giulia Quadrifoglio, com o seu V6 ali, que nada mais é do que o V8 da Ferrari 488, com 2 cilindros cortados. Então eu acho que nessa pegada de volume baixo, nicho de alta performance, a Alfa poderia sim voltar ao Brasil. Agora, outra coisa muito bonita da história desse carro, por que que o seu Augusto, tão apaixonado aqui pela Lola, apesar do Lola ser o nome que eu criei, né, mas enfim, pela Alfetta, por que que o seu Augusto me vendeu este carro? Porque ele já estava meio velhinho e, como um grande entusiasta de Alfa, aí decidiu ter a única Alfa vendida, dentre as vendidas no Brasil, que ele ainda não tinha tido, que era a 155 Sedã. Além disso, esse amigo dele de Curitiba, que tinha a 155 Sedã, estava tendo um probleminha com a patroa, que, para não aprofundar muito a vida pessoal dos outros, aí parece que rolou uma coisa tipo assim, ou a Alfa ou eu. Então o nosso amigo aí, dono da 155, teve que se desfazer da sua amada Alfetta, e o seu Augusto foi lá resgatar o casamento do amigo. E aí eu imagino que o seu Augusto deve ter tido alguma situação similar com a sua patroa, que deve ter limitado ele. Olha, pode ter Alfa sim, mas vai ser uma de cada vez. Se você quiser comprar outra, trate de se desfazer dessa. E foi assim que eu acabei cruzando o meu caminho com o do seu Augusto Conde, e foi assim que eu tive a sorte de conhecer aqui a Lola e ter o privilégio de me tornar o novo proprietário dela. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado de conhecer a Lola em detalhes, e esse vlog tem um sabor especial aí de homenagem, que há algumas semanas eu recebi a informação de que o seu Augusto, que me vendeu a Alfa em janeiro, faleceu. Então eu deixo esse vlog como uma homenagem para ele, e fica aqui a mensagem, seu Augusto, onde o senhor estiver, pode ficar tranquilo que a nossa Alfetta continua sendo muito bem cuidada.